pessoal, tudo bem? Hoje venho com mais um passo a passo para bebê. É uma necessaire, né? Porta-fraldas, ó, sem zíper. Aqui a gente consegue colocar as fraldas, aqui o lenço umedecido, uma pomada, até mesmo um termômetro, outros objetos pequenos. É um passo a passo que já teve aqui pelo canal, mas era com outra câmera, era com outro ângulo. Resolvi revitalizar ele, refazer e trazer com mais detalhes. Mais uma ideia aí para fazer o enxoval de bebê. Se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá. Então vamos aos materiais. Aqui eu vou usar um pedaço de viés pequeno, né? Vai ser só para os dois bolsos, aqui para a lateral dos bolsos. E um botão de imã. Você pode mudar aí para um botão de pressão também, aí fica a seu critério. Aqui, para fazer o bolso interno, o bolso da pomada, ele tem a medida de 11 por 28. Vou fazer com o tecido principal. Para os bolsos, são dois bolsos, né? Eu vou precisar da medida de 16 por 26. 2 cortes no tecido principal, 2 cortes no forro e 2 cortes na manta. Aqui eu também vou utilizar acoplado. Essa parte de dentro, é interessante você usar acoplado, usar algo mais fino, ou até usar manta R1, porque para ela ficar mais fininha, não ficar tão cheia, tão grossa, né? Eu aconselho usar uma estrutura mais fina. Para a abinha, nós vamos precisar um corte de 11 por 12, um no tecido principal, um no forro e um na manta. E para a parte principal, o corpo, é um corte de 26 por 39, tecido principal, forro e manta. Aqui também vou utilizar no acoplado, que eu gosto bastante de trabalhar com acoplado, acho que essa peça também fica boa utilizando. Então, eu vou começar aqui pela abinha, né? Então, eu fiz aqui um molde, é um corte de 11 por 11 em papel, você dobra ao meio e você arredonda as pontas e recorta junto. Aí, para não ficar só em papel, que é mais fininho, você passa por um papelão para ficar mais firme. Esse meu papelão aqui, ó, é de embalagem. Aí fica firme, fica bem legal de você transferir o seu molde, né, pro tecido. Esses moldes você pode fazer sempre que você precisar, né? E essa abinha aqui você pode utilizar para outras ocasiões também. Aí aqui eu vou fazer o desenho aqui no forro. Aqui eu tenho a parte de 12, né? E aqui 11. Na verdade, esse molde aqui, eu uso ele mais por causa dessa parte arredondada. Então, para seguir essa parte arredondada aqui, por isso que eu uso mais o molde. Aí, aqui nas laterais, eu faço minha costurinha reta. Agora eu vou vir com o meu tecido principal aqui na manta. Frente com frente o meu forro. Vou alfinetar. E agora eu vou passar a costura nessas partes onde eu alfinetei, né? Aqui e aqui. Aqui fica aberto. Olha só, então passei aqui a costura, agora eu vou recortar aqui os excessos. E vou dar alguns piques. Cuidado para não cortar a costura, né? Esses piques só nessas partes arredondadas, né? Aí fica mais bonito quando a gente desvira. Agora vou desvirar.
Aí, se você preferir, você pode passar, ajeitar, ou só rebater aqui a costura, né, pra dar um acabamento na peça. Olha só, então passei aqui a costurinha, né? E agora a gente vai colocar já o botão pra já ficar pronta essa parte aqui da abinha. Então, eu dobro ao meio, acho bem o meio aqui. E vou deixar mais ou menos um pouco mais de um dedo e meio. E vou fazer uma marcação nessa marcação que eu fiz, ó, do meio. Aí venho aqui com a parte de trás do botão e coloco aqui. Faço um risquinho. E faço outro risquinho. Que aí é onde a gente vai vazar ali pra passar o botão, né? Então, só na parte do forro, né? Sem pegar a manta, sem pegar o tecido principal. Furei aqui. Dessa vez eu não peguei a manta também, porque eu vou colocar um outro pedacinho de manta, que eu já vazei aqui. Coloquei aqui meu botão. Vou colocar agora o pedacinho de manta para dar uma reforçada e coloco a pecinha de metal. Aí agora eu posso fechar aqui as perninhas. Às vezes não é possível fechar na mão, a gente pega ou um martelinho ou um alicate. Aí ele ajuda a fechar as perninhas aqui. Pronto, fechei as perninhas para dentro. Porque assim, essas perninhas não ficam tão pra fora aqui, ó. Se a gente deixar a manta também, né? Aí fica a manta, tecido principal, daí a gente sente aqui o botão. Essa parte da abinha agora é só reservar. Agora eu vou fazer a parte do bolso interno. Então, eu vou dobrar frente com frente, que esse aqui é um bolso para colocar a pomada, né? Dobra aqui frente com frente e vou alfinetar. Vou passar a costura, né? Nas duas laterais abertas, aqui e aqui. Essa parte aqui pode ficar aberta. Olha só, então passei as duas costuras. E agora eu vou cortar aqui a pontinha. Aí fica mais bonitinho, né, na hora de desvirar. E vou desvirar essa parte aqui. Lembrando que aqui no canal nós já temos várias ideias para kits de enxoval de bebê. Eu vou deixar linkado aqui em cima algumas ideias durante o vídeo. Aí você pode abrir bem os cantinhos com a ajuda da ponta da tesoura ou até com o cabo de um pincel. E se preferir pode levar o ferro também. Aí agora essa parte aqui já tá pronta, é só a gente esperar daí pra depois aplicar lá no forro. Vou reservar. E agora vamos ao bolso do lenço umedecido, né? Eu vou pegar aqui a parte do forro, vou dobrar aqui pra achar o meio, né? Faço bem essa marcação aqui, forte, abro e dobro aqui e faço a marcação desse lado aqui. Abro. Aí aqui eu consigo ver, ó, a marcação do risquinho aqui e aqui. Vou pegar o meu molde, tem uma foto dele lá no Facebook, ó, ele tem 12 centímetros e 8, o link está aqui embaixo. Mas você pode fazer esse desenho que eu fiz exatamente igual a um lenço umedecido, que ele vem com aquela parte de plástico, sabe? E eu usei como base aquele desenho para fazer esse desenho aqui. Aí agora eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar, eu tenho um risquinho, né? O risco do meio e do meio. E eu posiciono, seguindo os riscos das marcações que eu fiz aqui. E
posiciono para que fique retinho aqui e aqui. Deixei certinho, retinho, vou desenhar aqui. Só que isso tem que ser na parte de trás do bolso, né? Na parte avesso do tecido, eu vou posicionar aqui para então fazer o desenho. E é no forro, tá? Não no tecido principal. Fiz aqui o desenho do meu bolso. Agora eu vou vir com o meu bolso aqui. Aqui eu tenho tecido principal e manta. E acoplado, né? Vou posicionar o meu forro. Vou alfinetar. E agora eu passo uma costura exatamente em cima desse desenho que eu fiz. Olha só como ficou aqui. Passei a costurinha em cima, né, do meu desenho. E agora a gente vai recortar essa parte do meio. A gente vai deixar um buraco, né? Então, ó, deixo meio centímetro, um pouco mais da costura. Faço um corte. E agora eu vou recortar aqui por dentro. E vou dar alguns piques em todo ele, porque depois fica mais bonito, né? Fica mais fácil também de assentar certinho. Porque ele é todo meio arredondado, né? Dei todos os piques aqui. Agora a gente vai pegar e vai passar aqui a parte do forro por dentro do buraco. Aí agora, para ajustar certinho aqui, eu vou precisar da ajuda do ferro. Então eu vou lá no ferro, vou puxando, vou ajustando aqui certinho. E vou arrumando essa parte aqui. Aí volto já com essa parte já arrumadinha. Olha só, então aqui, passei, né? Puxei aqui, ajustei, tentei ajustar o melhor possível aqui. Não pode deixar o ferro muito quente, né? Que senão ele vai colar aqui no acoplado. E agora, para ajustar melhor, vou colocar alguns alfinetes aqui e vou rebater essa costura aqui no meio, né? Dar um acabamento e tal. Vou lá passar a costura e já volto. Olha só, então passei aqui a costura. E agora a gente vai vir com esse bolso e vai colocar o viés aqui para dar acabamento em um dos lados aqui. Somente um lado mesmo a gente coloca o viés. Se você quiser fazer, substituir esse viés por tecido, também pode ser, né? Às vezes o tecido do forro fica bem legal também. E aqui no outro bolso também a gente vai colocar mais um viés, né? Para que os dois fiquem com o acabamento igual. Assim, lembrando que se a sua estampa, a minha aqui não tem direção, né? São carrinhos aleatórios para lados aleatórios. Se a sua estampa tiver direção, você observa na hora de colocar o viés para colocar do lado certo. A minha, eu quero que o porta-lenço fique desse lado, então eu vou colocar meu viés aqui e esse outro vou posicionar e colocar desse outro lado aqui. Se ela tivesse uma direção, né, eu teria que cuidar aí para colocar do lado certo. Como não tem, eu não preciso ter esse cuidado agora. Vou lá colocar o viés nas duas e já volto. Olha só, então coloquei o viés aqui e aqui. Aí depois na hora de montar, eu vou montar assim. Essa parte aqui já tá pronta, é só reservar. Vamos colocar agora esse bolsinho, né?
Aqui eu dobrei ao meio, ó, e fiz um pique para marcar o meio da minha peça. E nessa peça maior também, ó, dobrei ao meio, achei aqui o meio e fiz um pique. Agora então a gente vai unir esses dois piques aqui. Vou deixar bem centralizado, né, esse bolso. Aí vamos passar duas costuras laterais, né? Aqui a gente deixa aberto, só alfinetei para ficar mais seguro, não ficar mexendo. E a gente passa duas costurinhas aqui. Olha só, então passei aqui as duas costurinhas. Agora essa parte já tá pronta, agora é só reservar, né? A parte do bolsinho aqui com o forro. Olha só, então agora a gente vai aplicar aqui a nossa abinha. Achei o meio e fiz um pique. Aqui na parte do tecido principal também. Lembrando, você vai aplicar a abinha na parte de trás, se aí o seu tecido tiver direção, né? Na parte de trás da peça. E vai aplicar ela bem centralizada aqui, ó. Aqui eu tenho o tecido principal e a manta já, para passar uma costura aqui. Vou alfinetar. E aqui é tecido principal, né? Com tecido principal. Vou passar essa costurinha e já volto. Olha só, então passei aqui a costurinha, né? Então essa parte aqui tá pronta. Agora nós vamos fazer a montagem. Vou colocar ali. Pegar aqui o meu forro. O meu bolso aqui. Deixo bem rente. Meu outro bolso aqui. E venho aqui com a parte do outro lado. Coloco frente com frente. Ó, minha abinha coloquei aqui. O outro botão eu vou colocar depois de pronto, depois de fechar a peça. Acho que é melhor, mais fácil de calcular certinho onde ele deve ficar. Vou alfinetar tudo aqui ao redor. Se você quiser, você pode costurar do lado certo e depois finalizar com o viés. Aí é uma opção aí. Eu prefiro fugir do viés e costurar assim. Agora eu vou lá passar uma costurinha toda ao redor e vou deixar um buraquinho para desvirar aqui na parte de cima, ó. Logo aqui que eu terminar, né, os bolsos, eu deixo esse buraquinho para desvirar. Olha só, passei a costura aqui toda ao redor. E também é interessante que você confira se a costura passou em todas as camadas de tecido quando você estiver fazendo, antes de desvirar, né? Para que caso não tenha passado, tenha ficado por causa do bolso o bolso que vai o lenço umedecido, ele é mais chatinho de pegar todo ele, principalmente o forro, né? Então é interessante que você dê aquela conferida antes de desvirar a peça. Aí você conferiu, pode cortar os cantinhos. Se ficou algum excesso, como aqui o viés, né? Pode recortar. E agora pode desvirar a peça. Aqui a gente vai ter pouco espaço, então tem que ir devagar, com calma, você consegue desvirar. Desvirei aqui minha peça, né? Olha como fica.
Aqui. Posso levar lá no ferro para dar uma ajeitadinha e tal, dar uma desamassada, né? Mas antes disso, eu vou colocar o outro lado do botão. Então, eu vou dobrar aqui. Deixa um pouco volumoso, né? Não fecha bem, porque a gente vai usar coisas com volume ali dentro. E daí eu vou fazer a marcação aqui, de onde deve ficar o centro do botão. Faço aquelas marcações todas, coloco o meu botão como esse aqui, é igualzinho aqui. Vou colocar o botão, vou fechar o buraquinho ali também e volto já com a peça pronta. Olha só, então fechei aqui em cima o buraquinho com cola mesmo. Coloquei aqui o outro lado do botão, ó. Aí ele fica com o volume aqui, né? Como a gente vai guardar coisas volumosas aqui dentro, a gente precisa desse certo volume aqui. E está pronta a nossa peça. Aqui você pode colocar pacote de lenço umedecido, já consegue tirar aqui por cima mesmo. Uma pomada, algum outro objeto menor, até um termômetro aqui, ó. Também dá para colocar. E aqui as fraldas, né? Aqui uma quantidade de fraldas legal. Então, um modelo diferente aí da necessaire bebê. Uma ideia que já apareceu aqui pelo canal, resolvi refazer ela com mais detalhes, com mais informação, numa versão um pouquinho diferente. Então, essa é a nossa ideia de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal para não perder nenhuma novidade, já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo, é tudo Ateliê Jusartes. E se fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê, para que eu possa conferir, deixar meu like e meu comentário. Até a próxima! Tchau!